Veja que a partir de agora a gente vai falar rapidamente sobre o procedimento que vai ser utilizado justamente para a gente comprovar essa questão do estado de embriaguez. Maravilha? Veja que esse artigo 277, ele não está na sequência dos crimes, é óbvio, né? A gente está já no 302, estamos caminhando, mas veja que eu trouxe para vocês justamente para você memorizar, entender de forma mais facilitada. Então, veja, como que eu vou saber, como que eu vou comprovar essa questão do estado de embriaguez? E aí, lembrem-se, se eu falei embriaguez, é ou por droga ou por álcool, tanto faz. Então, veja, o 277, ele traz para nós essas diretrizes. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Então, veja, teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento em que seja permitida a realização dessa constatação. Maravilha? E aí, veja, no parágrafo 2º, a infração prevista no 165, isso é uma infração administrativa, tudo bem? Não é o objeto do nosso estudo. Também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. Parágrafo 3º, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no 165A ao condutor que se recusar a submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput desse artigo. Então, veja, pessoal, que quando a pessoa ela se nega a fazer o teste do bafômetro, a fornecer uma amostra de sangue, de material genético, para poder ser realizada a constatação de eventual embriaguez em razão de substância química, o próprio CTB traz para nós, através do artigo 277, mecanismos a serem utilizados. Agora, veja, muita gente diz, mas não pode, eu não sou obrigada a produzir prova contra mim mesmo. Tudo bem, gente, temos esses aspectos, mas para você, candidato de primeira fase, isso aqui está válido, e é isso que você tem que memorizar para mandar bem na primeira fase. Então, embora nós tenhamos várias discussões de que a pessoa ela pode se negar a fazer o teste, veja que o Código de Trânsito Brasileiro, ele traz para nós outras alternativas, tudo bem? E, inclusive, comina a infração administrativa para aquelas pessoas que se recusam a fornecer esse material para que seja realizada a constatação da embriaguez. Tudo bem? Então, você aí, candidato, vai ter que estudar o 277 dentro do crime do homicídio culposo na direção de veículo automotor. Tudo bem? E aí, veja que, portanto, agora, só agora nós encerramos o crime de homicídio e damos início ao crime de lesão corporal culposa no trânsito, artigo 313. Então, veja aqui, enquanto no 302 nós temos uma vida atingida, a pessoa morre, aqui no 303 nós temos uma ofensa à integridade física, mas da qual não haverá o resultado morte. Então, veja, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Da mesma forma que no crime de homicídio do 312, nós temos as majorantes. Inclusive, o parágrafo 1º do 303, me perdoem, ele nos remete para o 302. Então, ele diz assim, olha, aqui na lesão corporal, na direção de veículo automotor culposa, vamos aplicar as mesmas causas de aumento que são utilizadas lá no artigo 302, tá? Então, veja que aqui nós vamos utilizar exatamente as
7, aliás, me perdoem, causas de aumento de pena. Maravilha? E aí veja que no parágrafo 2º, nos mesmos moldes que o homicídio culposo, nós temos aqui também uma pena privativa de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo de outras penas previstas nesse artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de substância psicoativa, e também, né, aliás, se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Então, aqui, diferente do homicídio, porque no homicídio a pessoa morreu. Então, lá, basta a condução sob a influência de álcool ou de droga, já está lá com aquela pena do parágrafo 2º. Agora, aqui não. Você vai precisar dessa influência mais a causação de lesão corporal grave ou gravíssima. Tudo bem? Agora, essa escala de gravidade das lesões, você vai utilizar o artigo 129 do Código Penal, que trata das lesões corporais leves, graves e gravíssimas. Então, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, você tem ali todas as hipóteses de lesões corporais graves e gravíssimas. Então, por exemplo, lesão corporal gravíssima, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, provocação de aborto, ok? Enquanto que na lesão corporal grave nós teríamos incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade de membro, sentido ou função, tudo bem? Perigo de vida. Então, veja que você aqui vai ter que se utilizar daquela gradação das lesões que são tratadas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 129. Maravilha? Mas para você, para sua prova, se no seu conteúdo programático está lá CTB, parte criminal, você tem simplesmente que memorizar que na lesão corporal culposa, para que seja aplicada essa pena mais grave do parágrafo 2º, você vai ter que acumular influência com qualquer uma dessas lesões, ou lesão grave ou lesão gravíssima. Maravilha? Então, com essas considerações, eu encerro com vocês o crime de lesões corporais culposas, ok? E aí, na sequência, nós temos o crime de omissão de socorro, 304. Veja, olha o verbo deixar. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Veja, pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Tá? Parágrafo único. Incide nas penas previstas nesse artigo o condutor do veículo, ainda que sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Então, veja, o que vai acontecer aqui? Bom, pratiquei o acidente, fui embora do local. Então, veja que nesse caso eu respondo, ok? Pela lesão corporal, suponhamos que eu tenha praticado, e veja, se a minha omissão ela foi suprida por terceira pessoa, ainda assim eu serei responsabilizada por esse crime, tá? Agora, veja, o sujeito do crime aqui é o condutor do veículo, perfeito, que sem culpa esteja envolvido no acidente. Então, veja, você está conduzindo lá seu carro, aconteceu um acidente, você não foi imprudente, não foi negligente, não foi imperito, simplesmente algo que aconteceu. Você deixou de prestar socorro. Bom, então você está aqui no 304, tudo bem? Agora, se você de forma culposa, bem, aí nesse caso, matou, está no 302. Nesse caso, ocasionou lesão corporal, está no 303, ok? Então, veja aqui, esse artigo de omissão de socorro do 135 do Código Penal,
ele é aplicável somente para aqueles que não foram envolvidos. Então, por exemplo, você é o condutor. Você é o condutor. Houve um acidente qualquer. Sei lá, às vezes a pessoa que ficou ferida foi a causadora do acidente. Você não prestou socorro. Bom, se você não prestou socorro, você está no 304. Agora, você é o condutor e você, por negligência, imprudência ou imperícia, causou na vítima lesão corporal grave ou morte. Então, você está lá no 302 ou no 303. Agora, você é uma terceira pessoa que não estava nem dentro do carro, você estava na rua e você deixou de prestar socorro. Bom, você está no 135 do Código Penal, que é omissão de socorro. Tudo bem? Então, veja que nós temos essa diferenciação. Portanto, repetindo, se você é o condutor, causador do acidente, sem culpa, simplesmente aconteceu o acidente, você não foi imprudente, nem negligente, nem imperito, mas você deixou de prestar socorro, você está no 304. Agora, se você, condutor, ocasionou lesão corporal nessa vítima ou morte, você está no 302 ou 303. Ok? Agora, se você é uma pessoa estranha ao acidente, que está lá na via pública e constata os fatos e não presta socorro, você está no 135. Tudo bem? Então, veja, havendo culpa na condução, muita gente pode me perguntar, professora, mas como que eu vou ter um acidente sem culpa? Ué, gente, quando a pessoa ela não é imprudente, nem negligente, nem perita, você está lá, dentro do limite de velocidade, dentro da sua preferência, está tudo certinho. E aí você colidiu com alguém que, porventura, cruzou o semáforo. Houve um acidente. Então, se você tem uma pessoa acidentada ali no outro carro e você que não foi o causador do acidente não prestou socorro, você está nesse crime. Agora, se você é o causador e deu lesão corporal leve ou grave ou gravíssima ou morte nessa pessoa, você está no 302 ou no 303. Tudo bem, pessoal? Agora, no 305, por outro lado, nós temos um crime cuja incidência é baixíssima nas provas. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Então, veja aqui, um acidente qualquer, tipo, bati num poste, sei lá, bati num carro, e aí eu me afasto desse local, eu também serei responsabilizada nas penas do 305. Então, bati num carro, saí correndo. Larguei o carro lá, saí correndo. O outro carro, não tinha ninguém no carro. Mas o sistema de monitoramento eletrônico pegou que eu fui a condutora nessa batida, nesse sinistro. Eu vou responder pelo artigo 305. Maravilha? Veja, o que nos interessa, 306. Embriaguez ao volante. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Veja, lembra da parte 1 da aula? Isso aqui é um crime de perigo abstrato. Porque, veja, conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada. Perfeito. Então, tá lá, estou bêbada, estou dirigindo. Estou na minha mão, estou na velocidade, estou toda certinha, mas estou embriagada. Bom, perigo abstrato. O legislador ele nem quer saber se naquele momento havia ou não possibilidade de alguém ser ferido. Ele já caracterizou isso como sendo crime. Ok? Veja, detenção de 6 meses a 3 anos, multa, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação. E aí, veja que o parágrafo 1º, ele traz para nós a forma como é que nós vamos poder constatar essa embriaguez. Inciso 1º, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 3 miligramas de álcool ou litro de ar alveolar ou, que é o bafômetro, né?
sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora. Perfeito? E aí, veja, parágrafo 2º, a verificação do disposto nesse artigo, ou seja, da embriaguez, poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo. Lembra, de acordo com 277, prova testemunhal ou outros meios de prova. O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado nesse artigo. Perfeito? E aí veja que, inclusive, esse é o entendimento dos tribunais de que se trata de um crime de perigo abstrato. Veja, é suficiente para a caracterização desse crime que o condutor esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a lesividade, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva. Dirigiu bêbado, você já está no crime do 306. Dane-se, ok? Veja, o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal. Veja, julgado recente de 2017. Tudo bem? Então, o que você vai ter que levar para a sua prova desse artigo? Basta a embriaguez, nós já temos o crime do 306. Tudo bem? Cuida-se, portanto, de um crime de perigo abstrato. Maravilha? Depois, artigo 307. Violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Então, veja, você praticou um crime, né, um dos crimes do CTB. Como penalidade, suspensão da habilitação. Você teimou e continuou a dirigir. Então, você agora vai responder pelo 307. E o que vai acontecer? Imposição adicional de mesmo prazo de suspensão ou proibição. Lembra? 2 meses a 5 anos. Se, por exemplo, você pegou 4 anos, agora você vai ter 8 anos. Em razão da prática do 307. E veja, nas mesmas penas incorrem quando você não entrega a carteira no prazo de 48 horas. Lembra que é o prazo que você tem para entregar? Então, não entreguei. Então, você está incorrendo nessas mesmas penas aqui. Tudo bem, pessoal? Então, também bem tranquilo o artigo do 307. Ele é o crime daquele que não entrega a habilitação ou a permissão. Maravilha? Depois, gente, 308. Esse cai bastante. Racha. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa, competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente. Veja, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. O que é isso? Crime de perigo concreto. Então, veja, não basta você estar fazendo manobra na sua moto. Você tem que estar gerando uma situação de risco. Então, eu estou lá estou lá numa estrada abandonada, sozinha, não tem mais ninguém junto comigo fazendo manobra na minha moto. Sozinha. Bom, não estou gerando risco para ninguém. Então, nesse caso, eu não vou responder pelo crime do 308, perfeito? Veja que, embora a doutrina chame de racha, não é só racha. Aquelas pessoas que fazem manobras em motocicletas também, em carros, cavalinho de pau. Veja, gerando situação de risco às pessoas, que é a incolumidade pública ou privada. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Maravilha? E aí, veja, portanto, aqui já um crime de perigo concreto, tem que haver essa situação de risco. Veja, parágrafo 1º. Se dessa prática resultar lesão corporal grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente
não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena de reclusão de 3 a 6 anos. O que quer dizer isso aqui? Está dizendo o seguinte: se a pessoa foi lá praticar manobra ou fazer racha, ocasionou um acidente, resultou lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Aqui está só grave, mas você vai colocar também gravíssima. Ok? Veja, e você não quis o resultado nem assinou o risco de produzi-lo. Isso aqui significa dolo eventual. Então, o que o artigo está dizendo? Olha, você fez manobra, atropelou alguém, e no caso restou-se demonstrado que não era dolo eventual, que realmente você foi imprudente e causou essa merda. Então, nesse caso, ainda você está nos crimes do CTB e com uma pena de 3 a 6 anos de reclusão. Tudo bem? Agora, se você agiu nesse evento com dolo eventual, bom, nesse caso, você vai responder pelo crime do 129, ok? Então, veja, pessoal, racha, isso aí é um outro mito, tá? Racha, você precisa desses elementos para dizer se foi dolo eventual ou não. Então, se você tem lá um racha doloso, ora, você quer participar do racha. Porque quando você vai lá competir de carro, você quer, não quer? Então, é um racha doloso, você deseja. Mas você causou uma lesão grave sem querer, machucou uma pessoa, que é a forma culposa, você está no 308, parágrafo 1º. Agora, se você está causando uma lesão grave com dolo, meu amigo, aí você vai estar no Código Penal, artigo 129 ou até mesmo 121, se alguém morrer. Tudo bem? Então, veja que nem sempre racha significa dolo eventual. Ok? Na questão da sua prova, vai ter que estar, né? Vai ter que ter trazido ali isso, de que esse resultado da lesão corporal grave ou gravíssima foi a título de culpa ou foi a título de morte, tá? Agora, veja, aqui nós temos, na previsão do parágrafo 1º, racha doloso mais lesão grave e a título de culpa, perfeito. Agora, no parágrafo 2º, nós temos racha doloso mais morte, parágrafo 2º. Então, veja, se você praticou lá o racha e as circunstâncias demonstraram que você não estava com dolo eventual, perfeito? Você vai responder por uma pena de reclusão de 5 a 10 anos. Tudo bem? Então, no parágrafo 1º, nós temos lesão corporal grave e gravíssima. Aqui embaixo, nós temos o evento morte. Então, veja, mesmo raciocínio. Racha doloso, morte, sem querer, pena de 5 a 10. Morte, querer querendo, Código Penal, artigo 121. Tudo bem, gente? Então, aqui, na verdade, é só uma variável do crime do racha. Então, veja, no 308, o fato da pessoa estar praticando racha por si só não quer dizer dolo eventual. Tudo bem? Se estar demonstrado que em qualquer um dos verbos desse parágrafo, desse caput, aliás, foi de forma culposa, a gente mantém aqui. Se foi dolo eventual, a gente sai daqui e vai para o Código Penal. Tudo bem, pessoal? Então, muita atenção com esse crime. Ele cai o tempo inteiro em provas. Tudo bem? E aí, veja. Na sequência, só para você lembrar, então, portanto, crime de perigo concreto, perfeito. Veja, nós temos aqui competição automobilística, exibição, demonstração de perícia em manobra de veículo não autorizada. Se disso deu merda e lesão corporal grave ou gravíssima, pena de 3 a 6. Se deu merda e morte, vamos, pena de 5 a 10. Se essa lesão grave ou gravíssima ou essa morte forem pelo menos com dolo eventual, a gente sai do CTB e vai para o Código Penal. Maravilha? E aí veja que o 309 já é o crime de direção perigosa. Olha o nome, perigosa.
Dirigir veículo em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir. Olha aqui, crime de perigo concreto. Você tem que estar causando perigo de dano. Agora, veja, estou lá na direção do veículo automotor. Maravilha? Maravilha. Sem habilitação, os caras vão me parar. Bom, eu tenho uma infração administrativa, que vocês já sabem agora o que é. Perfeito? Eu tenho uma infração administrativa. E veja, e também, se eu não estiver gerando perigo de dano, só essa infração administrativa. Agora, estou gerando perigo de dano, direção perigosa. Então, eu respondo administrativamente e respondo pelo 309. Se eu estou dirigindo bonitinha, bom, se eu estou dirigindo bonitinha, eu não respondo pelo 309. Eu vou responder só nas penas não, né? Pela infração administrativa que você, na parte das infrações administrativas, já deve ter estudado, tudo bem? Se eu estou conduzindo com a minha habilitação vencida, não se preocupe, pessoal, pode continuar, né? Nós não vamos ter o crime do 309. Então, professora, minha carteira está vencida tem 2 anos, né? É isso. Então, você vai pagar uma multa, provavelmente que é uma infração administrativa, mas o 309 você não responde. Então, não se preocupem. Só vai arder no seu bolso mesmo. Tudo bem? Inclusive, veja que o STJ possui, né, a interpretação, por incrível que pareça, no mesmo sentido. Então, veja, porque o STJ ele adora dar umas interpretações meio estranhas dos crimes de trânsito. Mas veja, no CESP, configura crime de perigo abstrato, ato de dirigir veículo automotor em via pública. Perigo abstrato? Não, a gente acabou de falar que é perigo concreto, perfeito? Então, não. Sem a devida permissão ou habilitação. CESP, considerando a jurisprudência em relação aos crimes de trânsito, dirigir automóvel na via pública sem possuir permissão para dirigir ou habilitação é crime de perigo concreto, cuja justificação exige a prova da geração do perigo. Perfeito, verdadeiro. Então, veja que o CESP adora trabalhar com essa questão de crime de perigo concreto e crime de perigo abstrato. Então, veja que todos os crimes que são de perigo, nós estamos colocando se é concreto ou se é abstrato. Maravilha? Professora, lesão corporal e homicídio, você não falou nada. Claro, porque não é crime de perigo, é crime de dano, porque porra, a pessoa morreu, então o bem jurídico foi atingido, ou ela teve uma lesão corporal, então o bem jurídico, lesão, integridade física da vítima foi atingida. Então, não são crimes de perigo, são crimes de dano, perfeito? Então, nós só temos crimes de perigo nos crimes que nós estamos separando aqui durante essa aula, tá? Então, essa informação de ser perigo de dano, me perdoem, ou perigo abstrato, é importantíssima. Então, você tem que memorizar essa merda. É perigo de dano concreto, perigo de dano, me perdoe, crime de perigo concreto, crime de perigo abstrato, crime de dano, lesão corporal culposa, maravilha, homicídio culposo, todos na direção do veículo automotor. Essa é a regra que o CESP ama cobrar. Tudo bem? Agora, veja, no 310, a gente tem o crime de pessoa que não está na direção de veículo automotor. Então, veja, é aquela pessoa que deixa, é o pai que deixa. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda quem, por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Então, veja, se o motorista ele dirige com capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, ele está no 306. Então, a pessoa está drogada, eu ia falar assim, você está drogado. Péssimo esse exemplo, né? A pessoa está drogada. Bom, ela está no 306. Lembra? Crime de perigo abstrato. Agora, se o motorista está com direito de dirigir suspenso e ele vai lá e dirige, ele está no 307. Estamos falando ainda dos crimes do motorista. Tudo bem? Agora,
Se o motorista não tem habilitação ou a habilitação dele está cassada e dirigir com perigo de dano, ele está no 309. Tá? Então, veja a gradação aqui do motorista. Agora, veja. Se o motorista não habilitado ou com habilitação cassada dirigir de forma prudente e regular, não pratica nada. Mas a pessoa que emprestou o carro responde pelo crime que nós estamos vendo. 310. Tudo bem? Então, você emprestou o carro para o seu filho. Ele dirigiu bonitinho, foi surpreendido pela polícia. Então, vai pagar uma multa, uma infração administrativa, porque ele não causou perigo na via pública, mas você que liberou o carro, você está no 310. Tudo bem? Veja, como que o CESP cobra? Confiar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada ou em estado de embriaguez constitui delito que tem natureza de infração de perigo abstrato. Mas, veja, quem não provocou o perigo, bonitinho, não responde por nada. O seu filho está liberado, só vai pagar a multa. Agora, você está aqui no artigo 310. Tudo bem? Então, esse é o crime daquele que não está na condução do veículo automotor, muito embora ele viabilize que alguém que não pode conduzir esteja conduzindo. Então, tem que ter o carro e emprestar o carro ou a motocicleta para esse condutor. Maravilha? Na sequência, gente, já quase finalizando, 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação. Maravilha, mas aqui nós temos gerando perigo de dano. Então, isso aqui é um crime de perigo concreto. Crime de perigo concreto. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Maravilha. Então, coloque aí no seu material. Também aqui, crime de perigo concreto. E aí, veja que estranho, né? Porque a disposição diz, gerando perigo de dano. Aí você pensa, tá, mas é um crime de dano ou um crime de perigo? É que a terminologia é péssima aqui. Na verdade, não poderia ter colocado dano para você não confundir. Então, nós temos crimes de perigo concreto e abstrato, perigo concreto e abstrato, que é o concreto, e crimes de dano. Lembra? Homicídio e lesão corporal culposos. Esse nome é péssimo, porque induz você a erro. Perfeito? Isso aqui é uma terminologia errada. Na verdade, gerando perigo de morte para as pessoas, de ofensa à integridade física dessas pessoas, de sinistros, tudo bem? Na verdade, dano são aqueles em que eu tenho ofensa do bem jurídico tutelado. Exemplo, homicídio culposo, lesão corporal culposa. Crimes de perigo, concreto e abstrato. Então, aqui é um crime de perigo concreto. Maravilha, gente? Então, muita atenção, pelo amor de Deus. Como é que o CESP cobra isso em prova, gente? Olha lá. Constitui crime de perigo abstrato, trafegar em velocidade incompatível com a segurança próxima à escola, hospitais, estações de embarque. Falso, perigo concreto. Veja, o CESP ama concreto, abstrato, concreto, abstrato. Ele ama. Então, você tem que colocar essa classificação. Tudo bem? Tudo certo? Uma memorização rápida na véspera da prova já te garante, ok? O acerto nessas questões. E aí, na sequência, temos o 312, que é uma forma especial de fraude processual. Então, veja, inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento preparatório, inquérito ou processo penal, o estado de lugar, de coito ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente. Detenção de 6 meses a 1 ano. Como assim? Você altera a cena do crime. Então, você atropelou uma vítima lá, beleza, o que você faz? Você arrasta essa vítima para outro lugar. Tira seu carro do lugar, altera a cena, ok? Por que, veja,
Quando a gente tem crimes não, acidentes que tem vítima, lesão ou morte. Lesão nem tanto, porque às vezes a vítima lesionada ela sai, né? Mas quando você tem acidente automobilístico que tem morte, fica tudo no local do crime do jeito que está. Quando nós temos um sinistro que não resulta morte nem lesão, a galera faz o quê? Cada um entra no seu carro e vai embora. Pelo menos aqui na minha cidade é assim. Por quê? Porque, veja, essa fraude processual ela não vai importar tanto, na medida em que nós não vamos analisar ali crimes de lesão corporal culposa, homicídio culposo. Então, não vai haver essa fraude processual. Aqui, geralmente, é para as hipóteses em que nós temos uma ofensa efetiva, ok? Lesões corporais e homicídio. E aí, veja, tem aqui uma alteração da cena do crime. Se é acidente automobilístico com vítima, ou estamos na lesão corporal, ou estamos no homicídio. Tudo bem? Então, nesse caso, alterou o local? Está responsabilizado pelo 312. E aí, veja, no parágrafo único, aplica-se o disposto nesse artigo, ainda que não iniciados o procedimento preparatório, o inquérito ou processo. Como assim, professor? Ué, acabou de acontecer um acidente, nós ainda não temos inquérito, ainda não temos laudo, ainda não temos nada. E aí a pessoa, a vítima é removida, ou o carro é retirado do local, algo é feito na cena do crime. Então, veja que nesses casos nós temos a incidência do 312. Maravilha? Com essas considerações, nós, portanto, encerramos os crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro. E só para fechar com chave de ouro, nós temos aqui o 312-A, que traz disposições para os crimes. Então, veja, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, para quem não conhece, essa substituição é possível em razão do artigo 44 do Código Penal. Tudo bem? Esta pena deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em uma das seguintes atividades. Então, o 312-A, ele arrola quais são as formas de prestação de serviço à comunidade. Então, inciso 1º, trabalho aos fins de semana em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas, trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente, trabalho em clínicas ou instituições especializadas em recuperar acidentados, outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento ou recuperação de vítimas de acidentes. Então, veja que esses trabalhos alternativos, todos eles estão vinculados a questões de sinistro, de acidentes automobilísticos. E para quem está com dificuldade, né, em entender sobre essa questão das penas, não custa pegar o 44 do Código Penal e dar uma olhada, você não vai perder mais que 10 minutinhos. Lá nós temos os requisitos para essa substituição de pena. Mas eu já asseguro a vocês, aqueles crimes cuja pena máxima ela não excede a 4 anos, se não for reincidente, é possível a substituição de pena, ou seja, no contexto da nossa lei aqui, tudo aquilo que não vai para o GCRIM, nós conseguimos trabalhar quase tudo, com exceção, lembra? Né, da lesão corporal culposa, não, me perdoem, da embriaguez, que ocasiona morte ou lesão gravíssima, que nós temos aquelas penas maiores, tá? Com exceção desses raríssimos crimes, a maior parte deles ou vai para o GCRIM ou é substituição de pena nos termos do 44, tudo bem? Mas é óbvio que se a sua prova trouxer estritamente o CTB, você vai ter que ficar vinculado apenas a esses 12 artigos que nós estudamos aqui rapidamente, que não vai ter erro, tudo bem? Prova CESP, lembrando, CESP ama, por que eu estou dando enfoque muito no CESP? Porque CESP tem cobrado mais essas questões vinculadas aos crimes de trânsito, tudo bem? O CESP, por exemplo, ele ama essa questão de crimes de perigo concreto e abstrato e crimes de dano. Então, não adianta você saber os artigos dos crimes se você não sabe qual é de perigo concreto ou qual é de perigo abstrato. Mas veja,
Nos de perigo concreto, sempre a gente tem gerando dano, gerando risco, tipo uma locução dizendo que está havendo ali a geração de uma situação perigosa. E aí você, naturalmente, já vai fazer essa assimilação de que é um crime de perigo concreto, porque você tem que estar gerando essa situação naquele caso concreto. Se não tiver essa locução, causando dano, gerando risco, é um crime de perigo abstrato, tudo bem? Com exceção, homicídio culposo, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, esses são materiais, ok? São crimes de dano, tá? Então, era isso que eu queria finalizar com vocês, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê. Até a próxima. Clique like.